Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Hoje falaremos de um tema muito importante que é sobre as finanças e as emoções. Esse episódio está ligado ao projeto de longevidade, que é um projeto que nós trazemos alguns especialistas para tratar do tema, tanto na área física quanto emocional e também finanças. E para esse bate-papo, eu trouxe a nossa convidada, a Nara Hella. Seja muito bem-vinda, Nara. Olá para todo mundo. Bom, Nara, você é economista, doutora em filosofia e pós-doutora em psicologia e mesmo assim se especializou em emoções. O que motivou essa escolha e como essa combinação contribui para a tomada da decisão financeira e previdenciária? Pois é, Gabi, eu fui comentarista de economia em TV e em jornal regionais. E uma coisa que eu mais percebia era que as pessoas tinham dificuldade em lidar com as próprias finanças. Mas o que me Uhum. deixou mais assustada foi perceber que colegas meus economistas da área de finanças, que lidavam muito bem com o dinheiro dos outros, não conseguiam lidar com o próprio dinheiro. Fiquei curiosa, o que está acontecendo? Então, Uhum. não é uma questão de ter conhecimento. O que é que está faltando para essas pessoas? E fui pesquisar. Durante 12 anos, eu me dediquei à pesquisa e até surgiu um novo campo que se chama Filosofia do Comportamento Econômico. Bom, o que acontece é o seguinte: quando a gente fala em dinheiro, a gente não pensa naquela nota e aquilo que está escrito na nota, o nosso Pix, a gente Uhum. não pensa nisso. A gente pensa no conteúdo simbólico, no que está por trás de tudo, o que significa tudo aquilo. Então, desde os gregos antigos, e isso foi uma coisa que foi confirmada por uma universidade americana através de pesquisas, que até hoje continua da mesma maneira, quando se pensa numa pessoa rica, pensa em quê? Inteligente, que essa pessoa é inteligente, que essa pessoa é capaz, que ela é um bom profissional, que ela tem uma família, que ela tem uma vida mais feliz e que é uma pessoa de sucesso. Uhum. Então você veja, nós estamos numa sociedade que é capitalista. Mesmo quando você vai dizer, ah, mas a China é comunista, ela não é capitalista. Não, ela é. Ela Uhum. tem um comunismo de capitalismo porque ela quer gerar dinheiro, gerar riqueza para ela. Sim. Então você veja, uma economia capitalista, para ela, tudo é monetizado, tudo vira dinheiro. Não só as coisas, mas as pessoas também. Então elas são medidas pela quantidade de dinheiro que ela tem. O valor pessoal delas está ligado à quantidade de dinheiro que ela tem. Por outro lado, a sociedade exige sucesso das pessoas. Então, Uhum. sucesso, o que significa? Uma família perfeita, com filhos maravilhosos, viagens lindas com a família, uma profissão de Uhum. sucesso em que ganha dinheiro. Então, esse sentido de sucesso, a sociedade cria padrões. Então, seria como assim se ela tivesse uma listinha que preenchendo para poder avaliar se a pessoa tem sucesso ou não. E um desses itens é riqueza, é dinheiro. Então, a pessoa que tem dinheiro, a sociedade entende que ela é uma pessoa de sucesso. Porque se ela tem dinheiro, ela é um bom profissional, trabalha bem, é bem Uhum. valorizado e ganha bem por isso. Muito bem. Como que a sociedade vai ver se essa pessoa atingiu essa riqueza? Se realmente ela tem a riqueza de sucesso ou se ela preenche todos esses requisitos? Através daquilo que ela vê, daquilo que a sociedade vê, ou, falando de outra maneira, daquilo que a pessoa mostra. Então, ela tem Certo. que ter sinais exteriores de riqueza e se pendura de coisas. Então, você pendura de joias, de roupas Carros da do marca, ano, carros do ano. Você vai ver celular, né? o celular, cada vez você vê, o celular ganha muito nisso, porque cada vez vai Sim, criando novas coisas. E o mercado sabe disso. Então, cada sim. mercado quer vender. Então, cria desejos cada vez mais e faz com que a sociedade vá também modificando esses sinais de sucesso. Então, se a pessoa precisa mostrar o que ela tem, para que vejam e que a sociedade avalia, porque não é a própria pessoa que fala assim,
um dia olha no espelho e fala, eu sou uma pessoa de sucesso. Não, ela tem que ter o feedback da sociedade. Sim. Como que as pessoas estão vendo? Então, ela Sim. precisa mostrar sinais exteriores de riqueza. E com isso, o que que ela tem que fazer? Tem que usar dinheiro, gastar dinheiro para mostrar que ela tem dinheiro. E às vezes ela nem tem o dinheiro, né? Nem Assim, tem. é parcelado, né? Tá parcelado Não, muitas vezes. sociedade da aparência. Hoje, com as redes Sim. sociais, a gente vive sociedade da aparência. Sim. Se eu, por exemplo, disser aqui para você, olha, Gabi, eu tenho uma Ferrari maravilhosa de cor verde-limão, por exemplo. Você vai falar, ah, tá bom, tudo bem. Mas se eu postar uma foto em frente, uma assim encostada com numa Ferrari Aham. verde-limão, Aham. todo mundo vai olhar e vai falar, gente, a Nara é rica. Ela é de sucesso, ela Bem tem sucedida, bem né? sucedida, ela tem uma Ferrari verde-limão, mas às vezes essa Ferrari verde-limão Nem é sua. não é minha, o meu amigo é motorista de um ricaço que tem uma Ferrari Mas o que verde-limão. importa é que as pessoas É a veem. aparência, porque nós temos. Então, o que que acontece? A pessoa precisa mostrar. O mercado está aí disposto a criar novos desejos. O que que ela tem que fazer? Gastar. Gastar. E aí ela pensa, ai, futuro. Não, eu vou Futuro é colocar futuro, tá lá na futuro. frente, né? Velhice, ainda vai demorar. Para que que eu vou gastar com Sim. previdência agora? Eu vou Por que colocar eu vou o meu guardar dinheiro. dinheiro? Para que eu vou guardar dinheiro? Vou colocar ali e pronto. Então, nunca sobra dinheiro para a previdência. Sim. Então, nunca sobe futuro para ela, né? Bom, Nara, segundo os dados do setor, uma parcela pequena da população participa de planos de previdência complementar fechada. Na sua avaliação, por que tantas pessoas ainda não aderem, mesmo em ambientes que oferecem planos de contrapartida, como a Energisa Prev é um exemplo? Vou te dar duas razões, e essas duas razões, elas estão ligadas à maneira como o nosso cérebro processa as informações. Então, a primeira maneira é a maneira mais lenta. Tem um caminho no cérebro que é um caminho mais longo no processamento. Então, é aquele quando a gente precisa ter um aprendizado, precisa entender uma coisa. Então, o cérebro cansa, porque ele precisa se dedicar. Então, pensar, muitas vezes a gente escuta pensar cansa. Pensar quando você pensa corretamente para aprender. Então, isso realmente cansa. Muito bem. O que que acontece? Por que que as pessoas não aderem à previdência privada? Então, ligado a esse pensamento, as pessoas não têm informação. E não tem informação não é porque falta informação. Na internet tem, as próprias empresas que oferecem previdência privada têm consultores especializados. É só ir lá perguntar que eles ajudam a fazer os planos, explicam qual é o melhor plano e tudo Isso. mais. Nós temos, então, um outro caminho, que é o caminho curto, que é esse caminho que é automático, que são as respostas automáticas. E é onde também estão as emoções. Que elas vêm e nos pegam ali, nos dão um impulso para gastar, por exemplo, ali, nesse caminho mais curto. Então, o que que a pessoa pensa quando pensa em previdência privada? Pensa em velhice. Velhice leva a pensar o quê? Morte. Então, ali está ligado ao medo da morte. E a pessoa vai pensar, meu Deus, o que é a morte? É uma coisa que eu não sei o que é. É pensar que na finitude dela, que ela não vai estar mais aqui. Que o mundo vai existir, ela não vai mais estar. Ela vai pensar em tudo que ela vai deixar. Então é isso que normalmente a velhice está ligada. E esse é um grande erro. Porque a velhice pode ser uma das melhores épocas da vida. Porque a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Sim, perfeito. Bom, apesar de toda a informação disponível hoje, né, como nós já estamos falando, por que que os jovens ainda não pensam em previdência privada? Será que é porque está tão distante assim? Pois é, tem duas razões. Eu sou economista, eu sempre penso em razões. Ah, os jovens, eles sofrem do que a economia comportamental chama de ilusão de foco. Quando eles pensam no futuro, eles se baseiam onde eles estão hoje. Como é que eles querem imaginar o futuro? Ah, no futuro eu vou dirigir um carro maravilhoso, vou estar num emprego bom, vou conhecer gente. Ou seja, imagina o futuro com base nos desejos que tem hoje. Não imagina com a realidade, mas com base em desejos e desejos que tem hoje. Então, o jovem não pensa que ele vai mudar, porque nós mudamos, esses desejos vão mudar, Sim. e o tempo vai chegar. Então, vai sempre deixando para depois. Ah, não, eu sempre vou achar que vai ter dinheiro, depois eu penso nisso, Sim, vai na sim. época e tudo mais.
Mas eu fiquei muito surpresa porque tem alguns pais que já fazem previdência privada dos filhos assim que eles nascem. Então começa, porque quanto mais cedo começar, Legal. menos dinheiro você precisa colocar. Depois Uhum, você vai uhum. aumentando à medida que a sua renda vai aumentando. Então começa colocando. E depois, quando os filhos já têm uma certa idade, eles ganham mesada. E o pai ensina, olha, quantos por cento, já começa a ensinar números, quantos por cento você vai gastar, vai guardar da sua mesada para investir no seu futuro. Porque aí o que eu faço? Você vai dar um dinheiro, eu vou dar uma contrapartida. Eu vou pôr mais dinheiro para aumentar. O que é mais importante nisso tudo? Não é a quantidade que a criança vai colocar ou que o pai está começando. O mais importante é criar o hábito de investimento. Porque a neurociência explica que a gente precisa, para poder alterar um hábito, a gente precisa de 4 meses. No caso da previdência privada, a gente precisa ter mais paciência, 6 meses, um ano. Mas se a pessoa começa, eu quero guardar um dinheiro, comece pouco, vai criando o hábito, vai se entusiasmando Uhum. e vai deixando falar, puxa, eu preciso comprar essa roupa hoje. Acho que eu vou colocar, vou guardar. Preciso trocar o celular esse ano de Pois, novo? mais uma vez, por que que eu não pego esse dinheiro e guardo? Guardo. O Sim. meu 13º, eu não preciso gastar tudo, eu vou colocar lá. Guardo metade, tem, Começa. né, as Então, contas de começo de ano, mas eu consigo assimilar, né, as assimila. coisas. A mesma coisa quando a gente vai com açúcar, por exemplo. Cada vez mais que a gente prova o açúcar, mais a gente vai querer uma coisa mais doce. Mas, de repente, Sim, você vai chegar que você está tomando um café, não café com açúcar, mas é açúcar açúcar. com um pouquinho de café. E o contrário também, né, Nara? A gente É, vai tirando vai tirando, à medida que a gente vai tirando. Então, se tiver paciência e paciência. insistir, quando receber o salário, a primeira coisa que faz é tirar o que vai guardar. Ou então, já coloca em débito automático na conta, para Sim. automaticamente já ir. Assim, esse dinheiro, você não conta com ele como o despesa, com o dinheiro que você vai usar no mês. É um dinheiro que você está guardando para o futuro. Uhum. Na vida de um idoso, o que que significa ter a previdência complementar e qual a importância de fazer essa previdência? Pois é, significa a diferença entre ter uma vida em que você é autônomo, em que vai ter saúde, porque com previdência você vai poder ter acesso à saúde, vai ser autônomo, vai ter saúde, vai poder fazer o que quer, no tempo que quer, quando quer, ter seus desejos. Você vai ter tempo para fazer, para ter os seus desejos. Ao contrário, quem não faz previdência, ela vai ter, não tem autonomia, a saúde vai ser do jeito que o dinheiro der ou que a assistência social permitir. Em resumo, é a diferença entre você decidir a vida que você quer ou você deixar que os outros decidam a vida por você. E só tendo um adendo também com o INSS, né, nós sabemos que nós não podemos contar, né, exclusivamente com o INSS. Então, nós temos que ter, sim, essa reserva financeira, né, ao longo do tempo, e ainda tendo o adendo da Energisa Prev, que tem a contrapartida da empresa. Isso é importantíssimo, porque o INSS, ele atende, mas às vezes no seu tempo. A pessoa que precisa fazer, por exemplo, Uhum. está com câncer, precisa fazer quimioterapia, você tem que respeitar o tempo, porque tem muita gente que também precisa fazer. Então você entra ali no ritmo do INSS e às vezes não dá tempo de E às esperar. vezes também o INSS não vai estar no seu padrão de vida que você está acostumado aí durante sua fase laboral. E aí isso é o que é o pior, porque quando a gente começa por baixo e vai subindo, é ótimo. Agora, o problema é quando você está lá em cima e de repente você cai. A pessoa se desestrutura completamente. Sim, fora que quando a gente está trabalhando, a gente tem ali, né, com a empresa normalmente tem, né, um plano de saúde, um plano odontológico, então Uhum, a gente tá parado, né? sim. E à medida que você vai ficando mais idoso, você precisa fazer mais exames, precisa ir ao médico, e isso vai ser só da sua conta, não vai mais ter aquele plano de saúde, então tem que estar preparado para isso também. E tem que pensar que vai envelhecer. Sim, E, e com a, certeza. e a, é a escolha entre ter uma velhice divertida, autônoma, feliz e uma velhice em que você depende dos outros, da caridade, da bondade, do bom humor dos outros para poder atender você. Isso é ficar em segundo plano. Então tem que escolher. Você quer ser o protagonista da sua vida, ser o ator do seu filme, da sua vida, o ator principal, ou você quer ser um coadjuvante? Perfeito.
E quando nós falamos em comportamento financeiro, quais são os principais vieses que atrapalham as pessoas na hora de pensar no longo prazo e contribuem para o adiamento da adesão à previdência complementar? Olha, baixa autoestima, medo, é, ilusão de foco, falta de visão, a busca de atender todos os desejos. Esses são os vieses principais que impedem. Mas as pessoas fazem uma confusão. Elas confundem riqueza com fortuna. Riqueza é aquele dinheiro que você mostra. Então, na riqueza, eu quero mostrar que eu tenho sucesso. Então, eu preciso. Ela é barulhenta. Ei, eu tá como chamando atenção. Olhem para mim, olha como eu uso joias, olha como eu sou bem de sucesso, olha como eu sou bonito, olha como eu estou de acordo com as regras da moda, olha como eu sou. Uhum, Essa é a riqueza. Então, é aquela que eu falei, que você gasta dinheiro para mostrar que tem dinheiro. Já a fortuna, ela é silenciosa. Ninguém sabe, ninguém sai daí mostrando para todo mundo o saldo que tem aplicado, o saldo que tem na previdência privada, quanto tem no banco. Não, isso a gente não mostra. E quem vai garantir para você o seu futuro não é a riqueza. Porque a riqueza você usa, agora a fortuna você guardou. É investimento que você fez, principalmente na previdência privada, que é aquele investimento para o seu futuro. A pessoa tem que escolher o que que ela quer e não ficar imaginando que o futuro eu não sei quando vai ser, vou pensar depois. O futuro começa hoje. perfeito. Porque é o seu presente. Então, fazendo uma brincadeira com a palavra, o presente é um presente que você ganha hoje para você abrir no futuro, que é Perfeito. através da previdência privada. E para fechar o nosso bate-papo, qual conselho você deixaria para quem está em dúvida sobre aderir, aumentar a contribuição ou até mesmo revisar o seu planejamento financeiro? Quando a gente está trabalhando, a gente está gastando o nosso tempo de trabalho para comprar tempo e liberdade no futuro. Então, o que a gente trabalha hoje, a gente está usando para o nosso futuro. Para quê? Para ter liberdade e tempo. Hoje, com a previdência privada, você investindo, você está comprando tempo e liberdade. Liberdade para você escolher a vida que você deseja ter. E tempo para poder aproveitar toda essa vida. Então, imagine, ou você pensa, puxa, mas o que que eu vou fazer? Comece a pensar na sua aposentadoria. O que é que você gostaria de fazer? Uma grande dica é pensar naquilo que você fazia, que você gostava de fazer quando era criança. Eu, quando era criança, eu gostava de pegava as minhas bonecas, colocava todas sentadas e eu gostava de ensinar, de explicar as coisas. E eu agora, passando já, eu tenho 66 anos, eu hoje estou fazendo o que eu gosto, que é passando para você o que eu aprendi, o que eu pesquisei. Então, o que conselho que eu dou? Não tenha medo de pensar. Pensar não dói, cansa, mas é só no começo. Na hora que você começa, você se entusiasma. Cria o hábito de poupar. Vá na empresa. A Energisa tem, a Gabi acabou de contar que a Energisa tem todo um staff das pessoas próprias que estão ali para ajudar você naquilo que você quer, para você construir o futuro que você quer. Ele vai te ajudar a montar todo o seu plano financeiro, o seu plano de aposentadoria. Não perca essa chance de fazer o seu presente hoje para você abrir no futuro. Olha, a medicina tem mostrado que quanto a gente hoje está vivendo muito mais. Você já pensou se no futuro você vai ter tempo de mais e dinheiro de menos? Olha só, não é um futuro muito bom, você não acha? Nara, muito obrigada pelo bate-papo, foi excelente. Acho que trouxe uma visão aí muito clara, muito abrangente também, como está atrelado também às nossas emoções, né? Que foi o tema principal. E gostaria de agradecer. Oh, eu fico muito feliz, agradeço muito a oportunidade. Como eu falei, o que eu gostaria de fazer no futuro, o que eu pensei era exatamente estar falando das coisas que eu aprendi. E se você gostou, me siga nas minhas redes sociais. Inclusive, eu vou lançar um livro com linguagem para que todo mundo entenda, falando sobre tudo isso e muito mais. Você vê nas minhas redes sociais, no YouTube, que tem muitos vídeos, e aqui vou deixar marcadinho para você me encontrar, tá bom? Te espero lá. Veja, tem bastante coisa interessante. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.